Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido para assistir aqui mais um vídeo de resolução de exercícios. Isso mesmo, este é um vídeo introdutório que vai valer para todas as nossas aulas de resolução de exercícios. Então, nesse primeiro momento eu vou te explicar como que você pode usar e potencializar o uso deste vídeo ou destes vídeos aí de resolução de exercícios, tá certo? Então, vamos lá. Cada aula ou cada grupo de aulas dentro dos nossos blocos de aulas teóricas aqui no YouTube, a gente gera sempre uma lista de exercícios que está disponibilizada lá no nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Você, depois de assistir a aula ou aquele grupinho de aulas teóricas, você vai no nosso site, faz o download da lista, resolve os exercícios do conforto do seu lar, confere suas respostas com os nossos gabaritos que também estão postados no site, e se você teve dificuldade na resolução de algum exercício, eu venho agora trazer essa novidade, que é a gravação da resolução de todas as listas que estão disponibilizadas no nosso site. Como é que vai funcionar? Aqui na descrição deste vídeo, assim como na descrição de todos os outros, eu vou disponibilizar o link para o download da lista. Então, se você ainda não fez, você pode fazer o download ou lá pelo meu site ou aqui pelo link que eu vou disponibilizar no YouTube. Além disso, eu vou disponibilizar para vocês também o instante exato do início da resolução de cada um dos exercícios. Isso aí eu vou fazer para quê? Para que você possa ir direto ao ponto naquele exercício que te incomodou, naquele exercício que você não conseguiu resolver. De novo, eu estou mostrando a minha preocupação com o seu aprendizado e não com o simples fato de você ter que assistir o vídeo inteiro para pegar a resolução de um único exercício que você teve dúvida. Então, já na descrição do vídeo eu coloco lá, exercício 1 começa no minuto 3.53, o exercício 5 começa no minuto 10.35. Então você posiciona lá o cursor do YouTube, o cursor do tempo, exatamente naquele ponto, e eu inicio a resolução do exercício, com a leitura, com a resolução propriamente dita e com alguns comentários acerca do exercício. É lógico, se você quiser aprender aí de um jeito completo e entender todos os exercícios, será um prazer você assistir o vídeo inteiro. Agora, se a sua dúvida é pontual em um ou em alguns exercícios, nada mais justo que você vá exatamente naquele ponto e tire sua dúvida. Tudo isso porque eu quero que você aprenda Química de uma maneira completa e 100% gratuito. Então, mãos à obra, pegue a sua lista, pegue o seu caderno e vamos assistir mais um vídeo de resolução de exercícios no nosso canal Química do Amigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e boa aula! Fala galera, voltamos então com mais uma resolução de exercícios, agora do bloco 2 das aulas de Físico-Química, referente à aula teórica de número 14, Termoquímica, Lei de Hess. É o assunto sem dúvidas nenhuma mais cobrado em termoquímica. Essa lista, que é a nossa lista de número 14, da aula 14, ela tem 11 exercícios, os quais iremos começar resolvendo agora. Então olha só que interessante aqui. Primeiro exercício. A variação de entalpia é uma grandeza relacionada à variação de energia que depende apenas do estado inicial e final de uma reação. Analise as seguintes equações químicas. Então ele te dá 3 equações. Fala assim, ante o exposto, determine a equação global da formação do gás propano e calcule o valor de da variação de entalpia do processo. Pessoal, sempre que eu falar em formação de uma substância, eu tenho que me lembrar que a formação de uma substância vai se dar a partir de substâncias simples, dos elementos que compõem esta substância na sua forma alotrópica mais estável e no estado físico também mais estável. Então, como o propano é o C3H8, e para formar o propano eu vou precisar então de carbono. O carbono, o estado mais estável dele é o grafite, Então é o carbono sólido. E o hidrogênio é o H2 gasoso, tá certo? Então aqui a gente tem estado físico padrão, que é o sólido, e forma alotrópica mais estável, que é o grafite. Aqui a gente tem o estado padrão gasoso, porque o hidrogênio não tem alótropos, tá certo? Então a gente tem o quê? A gente tem uma equação que a gente quer chegar nela, e a gente tem basicamente 3 equações para tentar chegar nessa aqui. Pessoal,
Eu sei que muita gente não tem facilidade com química, muita gente não tem afinidade pela disciplina. Então é o seguinte, toda vez que o exercício te der uma equação para você calcular o ΔH e te der outras reações, né, que tem relação com aquela que você precisa calcular o ΔH, você vai fazer o seguinte procedimento. Olha só, o carbono, o grafite, está em alguma dessas três? Está na segunda, né? O H2 está presente em alguma dessas? Está na terceira. E o C3H8 está na primeira. Se você encontrou todas as substâncias que você quer nas equações que foram dadas, comemora, porque você vai usar a lei de Hess. Sempre assim, tá bom? Não precisa encanar, ficar preocupado. E o que você vai tratar? A lei de Hess está dizendo pra gente, como só importa estado inicial e final, não importa quantas etapas tenha o processo. E não importa muito menos o que você faz com cada uma das equações, desde que ao final do processo você tenha isso como reagente e isso como produto. Se você garantir para mim que você vai ter 3 carbonos e 4 H2 como reagente e um C3H8 como produto, não tem problema nenhum. Não importa o que você faça com essas equações. Uma outra dica que a gente dá sempre aí na resolução de exercícios de entalpia. Se você mexer com uma equação, esquece, não volta e mexa com ela novamente, tá certo? E outra coisa, se você encontrar alguma substância repetida, pula. A gente vai ver isso com o passar da aula ou da resolução, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou olhar para a equação 1 e vou procurar o meu produto aqui, que é o C3H8, na verdade o meu produto aqui, que é o C3H8, eu vou localizar. Você está percebendo que aqui ele está nos reagentes? Então você vai sempre responder a 2 perguntas. O que você quer é a equação que está aqui, ó, a equação que está de rosa. Na equação que você quer, o C3H8 é produto. Na equação que você tem, ele é reagente. Eles estão do mesmo lado? Não. Então você vai inverter a equação. Toda vez que não tiver do mesmo lado, você tem que inverter, trocar todo mundo de posição. Aí a segunda pergunta que você vai responder é com relação à quantidade. Aqui eu quero 1 de C3H8. Aqui você não tem 1 de C3H8? Então você vai manter, você vai na verdade inverter e multiplicar por 1. Aí professor, multiplicar por 1, eu sei, mas sempre lembra de perguntar por quanto que você vai multiplicar, porque às vezes você vai precisar multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, às vezes vai ter que dividir. Então sempre lembra de fazer essa pergunta, se está do mesmo lado e se está na mesma quantidade. Se não tiver do mesmo lado, você inverte. Se não tiver na mesma quantidade, você multiplica ou divide. Olha só que fácil. Então aqui eu vou inverter e multiplicar por 1. Olha só, tudo isso que era reagente aqui virou produto aqui. E tudo isso que era produto virou reagente. Se eu invertir a equação, eu inverto o ΔH também. Então era menos 2.220, vai virar mais 2.220 aqui. Pronto. Vou analisar a segunda equação. Você vê que aqui tem o grafite, aqui tem o carbono e aqui também, né? Olha lá, eles estão do mesmo lado, ou seja, eu quero que o carbono esteja antes da seta. Aqui ele está antes da seta, você pode ver que está, não está? Então você vai fazer o quê? Na equação 2 você vai manter ela. Só que a quantidade aqui está a mesma. Você vê que aqui você quer 3 e aqui você tem só 1. Então o que você vai fazer com essa equação? Você vai multiplicar por 3. Então você vai manter ela, cada coisa no seu canto, e vai multiplicar por 3. Então você vai ter 3 carbonos mais 3 O2, formando 3 CO2. Se você multiplicou a equação, você multiplica o ΔH também. Então vai dar menos 1182. E por último, você tem o H2 aqui e você tem o H2 aqui. Olha que interessante. Estão do mesmo lado, ou seja, estão antes da seta, são reagentes, só que aqui você tem 4 H2 e aqui você tem um só. Então essa equação você vai multiplicar por 4. Olha que bacana. Você vai pegar 296, multiplicar por 4, deu 1184 negativo. Agora olha só, eu tenho 3 CO2 no lado dos produtos e 3 CO2 no lado dos reagentes, eu posso cancelar. Eu tenho 4 H2O nos produtos e 4H2O nos reagentes, eu posso cancelar. Eu tenho 5O2 nos reagentes, eu tenho 3 mais 2 nos produtos, eu tenho 5, eu posso cancelar. Uma vez que eu cancelei tudo que estava em lados opostos,
eu vou somar, eu vou copiar o que sobrou. 3 carbonos, 4H2 e C3H8. Não sobrou a equação que eu queria exatamente do jeito que eu queria? Então você acertou o exercício. Agora é só fazer essa conta aqui, ó. Muito simples, né? E essa conta dá menos 146 kJ. Beleza? Todo exercício de lei de Hess a gente resolve assim. Esse demorou um pouquinho mais, os outros a gente vai fazer um pouquinho mais rapidinho, tá certo? Então, exercício 1, resultado menos 146 kJ. Vamos lá para o exercício de número 2. Ele está dizendo o seguinte para a gente, olha só. A equação química abaixo representa a reação de produção industrial do gás hidrogênio, H2 mais carbono, formando CO mais H2. A reação está balanceada, né? As quantidades estão iguais, isso é muito importante. E ele te dá uma equação para você calcular. Ó, calcule em quilojoules, calcule a energia em quilojoules necessária para a produção de 1 kg do gás hidrogênio. Nomeie o agente redutor desse processo. Óbvio que isso aqui já é um exercício, né, que contempla aí vários conceitos. Então vamos lá, ele falou para calcular a energia para a produção de 1 kg. Mas, gente, antes de calcular para 1 kg, vamos primeiro usar a lei de Hess. Então vamos analisar, vamos ver se dá para usar a lei de Hess. H2O eu tenho na primeira equação, carbono eu tenho na segunda, CO eu tenho na terceira. Vocês estão vendo que tá, mas o senhor tem um H2 aqui também. Mas se eu já olhei e já vi que eu vou usar as 3 equações, isso aqui no final do processo não vai te atrapalhar, mas de qualquer forma ele está aqui também, ó, tudo bem? Ele está na primeira equação. Então vamos lá. O H2O eu quero como reagente, e aqui na minha primeira reação ele está como produto. O que eu tenho que fazer? Inverter. Aqui eu tenho uma unidade, né, 1 mol, aqui eu tenho 1 mol também, então eu vou multiplicar por 1, ou seja, eu vou inverter e continuar com o mesmo valor. Está aqui a equação invertida com o sinal invertido também. Agora eu vou procurar o carbono sólido, ó, até na segunda equação. Está do mesmo lado e na mesma quantidade. Então eu vou manter essa equação. Copiei do jeitinho que ela estava lá, inclusive com o valor de ΔH. Depois o CO, eu encontro ele aqui na terceira equação. Está do mesmo lado? Ó, não está, porque aqui ele vem depois da seta e aqui ele vem antes, então eu vou precisar inverter. Está na mesma quantidade? Fica espertíssimo. Aqui tem 1, aqui tem 2. Então você vai precisar dividir por 2 essa equação aqui. Lembra que as operações sempre com as equações dadas que você conhece o ΔH. Tá certo? Então invertir e dividir por 2, o que vai acontecer? 2CO, 2CO2 vai virar CO2, 2CO vai virar CO e 1O2 vai virar meio de O2. Se você fizer os cancelamentos, ó, meio com meio dá 1O2, cancela com esse O2 aqui, o CO2 cancela com esse CO2 aqui, o que te sobrou? Água mais carbono, né? Água mais carbono, formando H2 mais CO. O ΔH dessa reação é a somatória disso aqui, deu 87 kJ, mas isso aqui, ó, é para a produção de 1 mol de H2. Então 1 mol de H2 equivale a 2 gramas. Então para produzir 2 gramas eu vou necessitar de 87 kJ. Como ele quer produzir 1 kg, ele quer produzir 1000 gramas, vai precisar de X. Então é só fazer uma proporçãozinha aqui, a gente vai chegar em 43.500 kJ. Depois, ele pergunta quem é o agente redutor. Agente redutor é a substância reagente que contém o elemento que sofre a oxidação. Então olha só, quem sofre a oxidação? Quem aumenta de NOx. Olha o carbono aqui, o NOx aqui, como é substância simples, é 0, e o NOx aqui é mais 2. Então se ele aumentou de NOx, ele oxidou. Se ele oxida, a substância que ele está é o agente redutor. E qual é a substância que o carbono está? É o grafite. Então o grafite é o nosso agente redutor, beleza? Então aqui é um exercício bem tranquilo, mas olha só. Ele te perguntou para uma quantidade específica, né? Ele quer energia para uma quantidade específica. De acordo com a equação, eu percebi que aqui, como eu tenho 1 mol de H2, então eu tenho uma energia, essa energia necessária é para 2 gramas.
né? Para 2 gramas é 87 quilojoules, para 1000 gramas é X, a gente chegou aí em 43.500. Beleza? Então exercício 2 aí, resposta 43.500 e o agente redutor é o carbono grafite. Vamos agora para a questão de número 3. Questão de número 3. Agora todas vão seguir o mesmo padrão. Considere as seguintes reações e suas variações de entalpia. Então a gente dá 3 equações. Ele fala assim, ó, pode-se afirmar que a variação de entalpia para a combustão completa de 1 mol de carbono formando CO2, não precisa nem falar que forma CO2, porque se a equação é completa, a combustão é completa, tem que formar CO2 mesmo. Então a gente tem lá o carbono mais O2 formando CO2. Olha que interessante. O carbono eu tenho na primeira equação, aqui ele está antes da seta, aqui ele está depois, então eu vou ter que inverter. E aqui a gente tem a mesma quantidade, ó, 1 mol para 1 mol. Então vamos inverter e multiplicar por 1. Inverti essa equação e multipliquei por 1 esse valor, vai dar mais 150. Agora olha que louco. Primeira equação a gente já usou, né? Não vai voltar mais. O2. O O2 tem nas duas equações. Nas duas. Qual que você vai usar? Não sei. Nem eu, nem você, nem ninguém. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pular o O2. Ah, vai pular a equação aqui? Não, filho. Você vai pular o O2. Pula. Pulou. Veio para cá. Você achou quem aqui? O CO2. O CO2 só tem na equação 2. Aí, professor, mas se o CO2 também... Aí não dá para resolver. Tá bom? Fica tranquilo. Sempre vai dar certo no final, tá? Não desespera, não. CO2 tá aqui nos produtos, né? Aqui também. Aqui tem 1 mol. Aqui também. Então, você vai manter e multiplicar por 1. Vai copiar a equação. Quando você copiou essa equação, o que você percebeu? Você percebeu que você deixou meio O2 aqui no lado dos reagentes. Só que você quer 1 O2, 1 mol de O2. Se você já tem meio, você vai precisar de mais meio, não vai? É aí que você vai usar a última equação, ó. Ela vai dar esse meio de O2 que está faltando. Então a gente vai copiar essa equação. Para quê? Para cancelar a água da primeira equação. Então a gente vai copiar isso aqui, ó, para cancelar essa água da primeira equação e para poder chegar nessa quantidade de O2. Professor, mas e se eu multiplicasse a de cima? Aí, se eu multiplicasse a de cima, filho, você ia ter assim, ó, 2, 1 e 2. Você não ia ter a mesma quantidade aqui, tá bom? Então esse exercício ele é a prova de erro, tá? Não encana não, ele é a prova de erro sempre, tá certo? Então olha só, aí para cancelar a água e para somar com esse O2, eu precisei copiar e manter e multiplicar por 1. Então a gente copiou a equação. Ó, o CO cancelou com esse CO, essa água cancela com essa, esse H2 cancela com esse, esses dois Os que estão do mesmo lado eu vou somar. A gente vai ter então carbono sólido, meio com meio dá 1, formando CO2. É só a gente executar essa operação matemática e a gente chega em menos 354 kJ por mol. Beleza? Então exercício 3, o primeiro exercício teve que pular, né? Você viu que pulou, mas no final deu certo. A resposta correta é a alternativa E de escola. Beleza? O exercício de número 4, ele traz pra gente também uma série de reações. Ele fala o seguinte, ó, o metanol, um combustível líquido, tem sido utilizado como substituto da gasolina e pode ser produzido a partir do metano, conforme essa reação aqui, ó. Essa reação é a reação de produção do metanol, que é esse cara aqui. Apesar, a partir dessas reações aqui, ó, ele vai querer que você calcule a variação de entalpia aqui. Então, calcule a variação de entalpia da reação 1 a partir dos dados fornecidos. Então, olha para o tio aqui. CH4 está na primeira equação, está do mesmo lado, só que eu não está na mesma quantidade. Então, a equação 2, eu vou precisar manter e multiplicar por 2. Multipliquei ela inteirinha por 2, multipliquei o ΔH por 2 também, show de bola. Depois eu vou procurar o O2. Olha só o O2, ele está na quarta equação, na última equação. Está do mesmo lado e na mesma quantidade, você vai manter e multiplicar por 1. E o CH3OH, que é o metanol, ele está na segunda equação, está do mesmo lado, ó, depois da seta, só que está numa quantidade menor. Então eu quero 2, aqui eu só tenho 1, o que eu vou fazer aqui? Eu vou manter a equação e multiplicar por 2. Fazendo todos os procedimentos, eu posso cancelar a água aqui e aqui.
o dióxido, o monóxido de carbono eu posso cancelar aqui e aqui. 6H2, eu tenho 4 aqui, 2 aqui. Se eu somar vai dar 6, eu vou cancelar também. Tudo que está sobrando eu copio e eu percebo que eu cheguei na equação que eu queria. Basta agora eu fazer esta conta aqui, ó. Fazendo esta conta, o resultado vai dar menos 327. Como é uma combustão, tem que dar negativo mesmo, tá correto o exercício. Aí ele quer fazer assim, ó, determine o calor liberado na reação 3 quando 280 gramas de monóxido de carbono são consumidos. Então ele quer olhar só para a equação 3, ó, para a equação 3. Eu não sei que para cada 1 mol de monóxido eu vou liberar esse tanto de energia. Então qual que é a massa de 1 mol de monóxido? É um carbono com oxigênio, dá 28 gramas. 28 gramas está para menos 128 quilojoules, 280 está para X. Daqui para cá a gente só colocou um zero, daqui para cá a mesma coisa. Chegamos aí ao final de menos 1.280 quilojoules para responder o exercício de número 4. Então mais um exercício resolvido. Exercício 4. No exercício de número 5, a gente tem aí, de novo, mais um processinho, processo bem bacana, onde a gente tem a cor vermelha, aqui como enunciado, né? Olha só, a cor vermelha de certos fogos de artifício devido ao carbonato de estrôncio, cuja formação é representada pela equação estrôncio mais carbono grafite mais 3,5 de O2 formando o carbonato de estrôncio. Aí ele fala o seguinte, pode-se afirmar que a entalpia de formação do carbonato de estrôncio é. Então ele quer chegar nisso aqui. Olha só que interessante. O estrôncio está aqui e está aqui, está do mesmo lado e na mesma quantidade. Eu vou manter e multiplicar por 1, menos 592. Menos 592. O carbono grafite está aqui e está aqui também na equação de número 3, na mesma quantidade do mesmo lado. Então eu vou manter e multiplicar por 1, menos 394. O O2... ó, ele tem O2 aqui, tem O2 aqui, você já mexeu inclusive com as equações, então esquece ele, pula. Vai para o carbonato de estrôncio. O carbonato de estrôncio está na segunda equação. Está do mesmo lado, que é depois da seta, e na mesma quantidade. Então o que você vai fazer? Manter e multiplicar por 1, que vai ser o menos 234. Pronto, você soma todo mundo, 8, 10, vai 1, 10, 19, 22... 8, 10, 12, menos 1.220 quilojoules, que é a alternativa D de dado. Então, a questão de número 5, alternativa D de dado, beleza? Vamos aí para a questão de número 6. A questão de número 6, também o exercício, todos eles vão ficar muito parecidos, né? Uma vez que você conseguiu entender o processo. Se você não entendeu, batalha que você consegue entender. Então ele está dando duas equações termoquímicas e quer que você chegue nesta. Eu tenho SO2 como reagente, aqui eu tenho SO2 como produto. Essa equação precisa inverter, a quantidade é a mesma, então vou inverter e multiplicar por 1. O O2 está nas duas equações, então eu vou pular, sem dó, tá? Pula, vai para o SO3. Está na equação 2, do mesmo lado, na mesma quantidade, mantém, multiplica por 1. Você vai perceber aqui que o enxofre você cancela, o O2 aqui, ó, você tinha um inteiro, aqui você tem 3 meios, vai sobrar meio, tá certo? Você tem 3 meios menos 1, ó, 3 sobre 2, menos 2 sobre 2, que é 1, vai sobrar 1 sobre 2, que é meio, né? Então aqui tá certinho, ó, sobrou meio. E aqui o SO3 fez a conta, mais 297 menos 396 deu menos 99, que é a alternativa D de dado para a questão de número 6, alternativa D de dado, beleza? Questãozinha aí de número 7, questãozinha da FUVEST também, de novo, muito parecida com as outras. Na verdade, isso vai ser redundante, eu vou ficar sempre falando isso, até para que você possa ver que os exercícios de termoquímica, lei de Hess, são todos ele é o mais do mesmo, basta você conseguir entender o processo. Olha só que interessante aqui, eu quero chegar nesta equação,
E te dei essas duas. 2NO2 é o meu reagente, aqui ele está como produto, então eu vou precisar inverter, mas a quantidade é a mesma, então eu vou inverter e multiplicar por 1. Inverti, troquei o sinal, show de bola. O N2O4 aqui está como produto e aqui também, então eu vou manter, aqui a quantidade é 1, aqui também é 1, então eu vou manter e multiplicar por 1, eu vou copiar essa equação. Cancelo quem dá para cancelar, me sobra aqui 2NO2 vira N2O4. Olha só, cheguei na equação que eu queria. Só fazer essa operaçãozinha matemática aqui, que é menos 67,6 mais 9,6, deu menos 58, alternativa A de amor. E resolvemos aí o exercício de número 7, beleza? Olha lá o exercício de número 8. Exercício de número 8. Esse é o exercício que eu costumo colocar na prova, a galera costuma errar um pouquinho, porque basicamente você parece que não vai usar todas as equações, mas enfim, sempre a gente vai acabar usando todas, porque no final lá eu vou precisar usar uma equação para cancelar as coisas, tá certo? Olha só que legal. Um inseto conhecido como besouro bombardeio, contou toda a história. A reação de formação do aerosol, né, que pode ser representada pela equação. Então a equação é essa aqui, ó, é esse o fenômeno que ocorre. Aí ele está dizendo o seguinte, ó, eu copiei esse fenômeno aqui, ó, bonitinho, tá certo? Aí te dá 3 equações e vamos ver o que a gente tem que fazer. Ó. Na primeira equação, eu já encontro C6H4OH2 e eu encontro C6H4O2. Tá, esse está do lado que precisa estar, esse também, então eu vou manter e multiplicar por 1 essa equação. Então eu vou ter aqui, ó, os 177 kJ. Aí depois, olha que louco, você vai precisar da H2O2, precisa da água oxigenada, né? Onde está a água oxigenada? Está na equação 2. Do mesmo lado e na mesma quantidade. Mantém e multiplica por 1. Então aqui a gente tinha mais 177, tem menos 94,6. Aí agora, ó, você já conseguiu este. Percebeu que tem água e tem mais uma equação aqui que você não usou? Olha aqui pro tio. A equação quer que você tenha 2 águas como produto. Por essa segunda equação que você já manipulou, você tem só uma água. Você quer mais uma como produto. Então você vai olhar para a equação que você não achou que não ia mexer. Olha só, tem mais uma água aqui no produto. Então a gente vai manter e multiplicar por 1. Então isso aqui vai dar menos 286,0. O que vai acontecer? Somando e cancelando, como todas tiveram que manter, eu já fiz por aqui mesmo, ó. Cortou o H2, cortou meio de O2, esses dois H2O você somou, então você chegou em C6H4OH2 mais H2O2, tá aqui, se transformando em 2H2O mais C6H4O2. Olha só, chegou nessa equação. Aí fez essa conta aqui, chegou no resultado de menos 203,6 kJ, que é a alternativa B de bola. Então, questão 8, alternativa B de bola. Beleza? Vamos para a questão de número 9, né, o exercício de número 9. Lembrando que nós temos 11 exercícios, todos eles são parecidos, porque a lei de Hess, enfim, é um método de resolução de exercícios. Eu espero que você esteja conseguindo resolver. Olha só que legal. Agora a gente tem aqui 3 equações e a gente quer chegar nesta equação aqui de baixo. Mg mais H2 mais O2 formando MgOH2. Olha lá, o magnésio está na primeira equação. Mantém porque está do mesmo lado, só que eu vou ter que dividir por 2, ó. Porque aqui eu tenho um só e aqui eu tenho 2. Lembra que eu tenho que fazer esta equação se transformar nessa, e não o contrário. Então vou dividir por 2 todo mundo aqui. Vai dar Mg mais meio de O2 mais MgO. Se eu dividir todo mundo, eu vou dividir o ΔH também. Aí agora vamos olhar para o H2. O H2 está aqui na terceira equação. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Então eu vou manter e dividir por 2. Vou ter que H2 mais meio de O2 mais H2O. Dividir por 2 também a entalpia, deu menos 285,85. Beleza? Agora eu vou olhar para o O2. O2 ele está em 2 equações. Eu vou fingir que ele não existe. Vou para o MgOH2. Olha só que interessante. Ele está em lado oposto, né? Aqui eu quero ele como produto e aqui ele está como reagente.
Então, vou inverter e multiplicar por 1. Inverti e multipliquei por 1. Se aqui o sinal era positivo, como eu inverti, o sinal ficou negativo. MGO cancela com MGO, água cancela com água. Esses dois O, vou somar, vai virar um O2. Mg está aqui, H2 está aqui e o MgOH2 está aqui. Faço essa operação matemática aqui e eu vou chegar em menos 924,75 kJ, que corresponde à alternativa D de dado. Então, questão 9, alternativa D. Beleza? Olha só, a questão 10, a penúltima questão aí da nossa lista. A gente tem aí um exercício de somatório. Dá para fazer exercício de somatório aqui? Dá, tranquilo, só você ler com calma as alternativas. Só que assim, antes de você ficar lendo isso aqui, resolva o problema. Você quer chegar nessa equação, não quer? A partir dessas três. O C2H4 tá aqui do mesmo lado, tá certo? Então, na mesma quantidade, você mantém e multiplica por 1. O H2 está do mesmo lado e na mesma quantidade, mantém e multiplica por 1. E o C2H6 está em lados opostos e na mesma quantidade, então você vai inverter e multiplicar por 1. Fazendo tudo isso, você chega numa entalpia de menos 136,3. Agora vamos olhar para as alternativas. Item 1. Deve-se multiplicar a reação 1 por 2? Não, a gente multiplicou por 1, tá bom? Então essa aqui está errada. Deve-se inverter a reação 3? A gente viu que tem que inverter mesmo a reação 3, né? Então tá correto. O valor do ΔH é menos 136,3? Também está correto. Então a 4, afirmação 4 está certa. E a afirmação 8, a reação de hidrogenação do eteno é endotérmica. Olha o sinalzão negativo aqui. Se o sinal é negativo, é sinal que a reação é exotérmica. Então aí está errado o item 8. Então o que está correto é o item 2 e o item 4. Então a gente colocaria no nosso vestibular a somatória 06, beleza? Então, questão 10, somatória 06. E vamos aí para a nossa última questão da lista, a questão de número 11. É uma questão aí que até pode parecer um pouquinho complexa, né? Se você der uma olhada e assim não prestar muito atenção, você fala, nossa, olha só, vi 37 sobre 2, 19 sobre 9 sobre... eu não gosto de matemática. Calma. Esquece tudo. Olhou aqui, tem a equação. As substâncias estão todas aqui. Essa equação você quer determinar. Essas você tem o ΔH. Filho, lei de Hess neles e vai na fé. Então, olha só. C12H26. Está na primeira equação, do mesmo lado e na mesma quantidade. Então, a gente vai manter e multiplicar por 1. Beleza? Mantém e multiplica por 1. O C6H14 aqui eu estou como produto, só que aqui ele está como reagente. Então o que eu tenho que fazer? Inverter. A quantidade é a mesma, então vou inverter e multiplicar por 1. Então o menos 4.163 virou mais 4.163. E o último item aqui é a C3H6, eu quero 2. Aqui eu tenho 1. Aqui ele está nos produtos, aqui está nos reagentes. Então vou inverter e multiplicar por 2. Inverti a equação inteirinha e multipliquei por 2. Olha que show de bola. Aí olha só que interessante. Você tem 12 CO2 como produto e 12 como reagente. 13 águas aqui e você tem 13 águas aqui. Agora olha o oxigênio. 37 sobre 2 aqui. E aqui você tem 19 sobre 2 e 9. Gente, 37 sobre 2... tem que ser igual a 19 sobre 2 mais 9. O que é o 9, gente? 9 não é 18 sobre 2? Então, o que a gente tem aqui? Que 37 sobre 2, 19 mais 18 dá quanto? 37 sobre... Está igualzinho. Então, você pode cancelar isso com isso e com isso. Lembra sempre de calcular, né? Mas, na verdade, você já tem uma lista na lei de Hess, desenquene. Vai, faz e tá tudo certo, tá? Não fique encanado com isso, não. Quando você somar tudo isso aqui, o resultado vai dar 1090, que é exatamente a alternativa C de casa, mais 1090, beleza? Então,
alternativa exercício 11 e alternativa C de casa. E com isso nós chegamos aí ao final da resolução de mais uma lista aqui no nosso canal. Você fez uma lista sobre termoquímica, lei de Hess, exercícios um pouco mais longos, com um pouco mais de matemática envolvida. Eu espero sinceramente que você tenha conseguido diminuir ou acabar com todas as suas dúvidas. Se você chegou até aqui, por favor, eu peço que você clique aí no botão curtir. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, ajuda bastante o canal a crescer. Se gostou da aula, tem algum amigo seu que também está estudando Química, compartilha com ele nas suas redes sociais, não só o link da aula, o link do nosso site, das nossas playlists, enfim, ajude aí na divulgação do nosso canal. Se você tem dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, é só deixar um comentário aqui no YouTube mesmo, ou enviar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com, quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder as suas dúvidas. Toda vez que mandar um e-mail para mim, deixa um comentário aqui avisando, que aí eu encontro o seu e-mail lá nas minhas caixas de entradas, tá certo? Porque pode ser que ele vá para spam e aí eu não tenho como responder a sua dúvida, beleza? Então olha só que legal, se você se inscreveu, curtiu, comentou, compartilhou, mandou um e-mail para mim, eu só tenho que te agradecer e dizer, ó, beijo, tchau!